O conteúdo da atividade dessa semana é um conteúdo novo que a gente começou a ver na aula de ontem, tá? E é o conteúdo de matrizes. O que são matrizes? Matrizes são tabelas, são um tipo de tabela que servem para organizar os dados, tá bom? Organizar as informações. E elas têm um tipo de organização que cada item da matriz ele tem uma espécie de endereço. Então, olha só, essa matriz do exemplo aqui, ó, é a matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, as matrizes elas são organizadas por linhas e colunas. Olha só essa matriz. A matriz ela tem esse colchete, também pode ser um parêntese aqui do lado, delimitando ela. E ela tem uma linha, 2 linhas. 1, 2, 3 colunas. Então, as linhas são os que estão deitados. E as colunas a gente mede de pé, tá? As linhas elas são marcadas de cima para baixo. Então, primeira, segunda. E a coluna da esquerda para a direita. Então, primeira, segunda e terceira coluna, tá bom? As matrizes podem ter vários tamanhos diferentes. Essa daqui é a matriz do nosso exemplo e que é do exercício que está na atividade lá. Cada elemento desses elementos que estão aqui na matriz, ele tem uma espécie de endereço, tá? Que é indicado pelo número da linha e o número da coluna em que ele se encontra. Então, olha só, o primeiro elemento aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o nome dele, o enderecinho dele é A11. Primeira linha, primeira coluna. Então, o elemento A11, ele é o elemento 2 nessa matriz, nesse exemplo. O A12, olha só, está na primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, segunda coluna, porque ele é o 1, 2. Primeira linha, segunda coluna é o elemento 6. Então, assim sucessivamente, olha aqui. Aqui é o elemento da primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E assim eles vão recebendo os nomes. O primeiro numerinho representa a linha, o segundo numerinho representa a coluna. Então, olha só, se eu quiser identificar nessa matriz aqui o elemento A13, ele vai estar, olha só, o primeiro numerinho é a linha e o segundo é a coluna. Então, 3, então ele está na linha 1, na primeira linha, então ele vai estar nessa linha aqui. E na terceira coluna, então olha só, 1, 2, 3, terceira coluna. Qual que é o elemento que está? Primeira linha, terceira coluna. É o 10. Então, aqui vai ser a resposta 10. Se eu fosse perguntar qual que é o elemento A22, ele seria o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna seria o menos 5. E o elemento A12 é o que está na primeira linha, segunda coluna. Então, primeiro numerinho linha, segundo numerinho coluna. A12 está na primeira linha, segunda coluna. Então, ele é o 6. E se eu perguntar qual que é o A32? Ele estaria na terceira linha, segunda coluna. Mas olha só, a nossa matriz, que a gente está identificando os elementos, ela só tem 2 linhas. Uma linha, 2 linhas. Ela não existe, então, uma terceira linha aqui nela. Logo, esse elemento aqui não existe. Porque a nossa matriz do exemplo não tem 3 linhas, ela tem apenas 2. Então, não existe uma terceira linha. Logo, não existe um elemento que está na segunda coluna da terceira linha. Ok? Quanto ao próximo exercício que tem lá na atividade, ele é um exercício mais de interpretação. Então, você tem uma tabela com algumas informações, o número de livros de cada disciplina que foi vendido por uma editora em cada mês, e ele pede para que você olhe e responda qual que é a matéria que vendeu mais livros. Então, você vai olhar a tabelinha e interpretar essa informação. Qual matéria vendeu mais livros? Então, você vai ver a matemática, vendeu quantos livros somando os 3 meses? A física, vendeu quantos livros somando os 3 meses? E a química? E aí você vê qual matéria vendeu mais livros e escreve a respostinha lá embaixo. E a próxima
próxima pergunta, dessa mesma tabelinha, ele pergunta em que mês foram vendidos mais livros. Então você vai pegar no mêsinho de janeiro, quantos livros foram vendidos de matemática, física e química? Somando os três, quantos livros venderam em janeiro? Quantos em fevereiro? Quantos em março? E aí você vai comparar e ver qual mês foi vendido mais livros e escrever a respostinha lá. Tudo bem?